com vocês. E nós vamos ler, então, o Salmo 46, que é a palavra que eu trouxe aqui para vocês hoje. Quais são, que tipo de oportunidades? Será que a crise é o fim de tudo? Ou a gente também pode fazer alguma coisa, ter alguma coisa no meio dessa crise? Tá bom? Então, eu estou voltando aqui ao Facebook, mas vamos lá. Palavra de Deus, Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalam no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e esformugem, e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as sombras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus irmãos? Esse texto maravilhoso aqui, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. A você que está no Facebook, se a conexão cair, vai para o YouTube, tá? Só você rolar aí na tela, tem um link logo acima aí no meu Facebook, e você vai ser direcionado para o YouTube, que está tudo certo aqui, e você pode continuar ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Pessoal, que oportunidades nós podemos tirar? Será que é possível tirarmos, termos oportunidades no meio da crise? Eu quero já falar para você que sim, é possível. Nós estamos vivendo uma crise no nosso país, uma crise na saúde, que, na verdade, são várias crises, né? Mas hoje é a que tem a mais falada. Mas, com certeza, a gente tem as crises econômicas, você pode ter alguma crise aí na sua família, crises de casamento, crises com seus filhos, crise no seu trabalho, crise financeira. Mas o que fazer nesse momento e que tipo de oportunidades nós precisamos e podemos obter no meio disso? Se você pega a palavra crise, né? E você, então, se você escreve a palavra crise e você tira a letra S, fica criar, do verbo criar. Então, possivelmente, toda crise, se alguém está perdendo, na maioria das vezes, se alguém está perdendo, tem alguém ganhando. Por quê? Porque são pessoas que conseguem, são as pessoas que conseguem tirar oportunidades no meio da dor. E eu quero trazer para você algumas oportunidades que você pode tirar no meio da crise, no meio da dificuldade que você está passando, no meio da dor que você está passando. Eu não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua dificuldade. Todos nós no país estamos com essa dor, com essa dificuldade em relação à saúde, ao coronavírus. E no meio disso também nós podemos tirar as nossas oportunidades. Essa palavra de Deus aqui, ela é muito clara, ela fala a seguinte questão, eu trouxe aqui para vocês bem rápido. A primeira oportunidade que nós podemos tirar da crise, baseado em Salmo 46, é que a crise
é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Toda crise é uma oportunidade de você ver que só existe aquela crise porque algo não está bem. Se for, por exemplo, uma crise no seu casamento, é porque tem algo ali que não está bem, que precisa ser mudado, precisa ser melhorado. Uma crise financeira, sua vida financeira, é algo que precisa ser melhorado. Então, só podemos escapar dela se acreditarmos que a crise existe. Aqui é a questão da consciência. Precisamos ter consciência da razão das crises, o porquê dessa crise. Por isso, admita. Primeira coisa, nós temos que admitir que nós estamos em crise. Primeira coisa, nós temos que admitir que a crise existe. Porque quando eu me autorresponsabilizo e eu entendo que a crise existe, então isso vai acontecer. Então, nós precisamos reconhecer os problemas, reconhecer as dificuldades, reconhecer os erros. É a primeira coisa. Se o seu relacionamento com seus filhos não está bem, reconheça o que precisa ser melhorado. Se o problema financeiro, reconheça o que precisa ser melhorado. Então, no meio disso, em relação a Deus, uma crise espiritual, nós estamos num tempo aqui no nosso país de nos arrependermos, um tempo de quebrantamento. Então, nós precisamos reconhecer que há algo errado, talvez um distanciamento. Eu não quero aqui, eu não sou o dono da verdade, existem várias teorias, várias pessoas falando tantas coisas, mas nesse tempo de coronavírus, nesse tempo onde a saúde, nós precisamos pensar o que é, como que está a nossa vida espiritual, como que está o nosso relacionamento com Deus. Será esse um dos sinais da volta, do retorno de Cristo? Então, a palavra em Mateus capítulo 10, versículo 26 diz: não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Há algo que está sendo revelado, há algo que é revelado no meio da crise. Toda crise, ela acontece para que se revele alguma coisa. Uma crise no casamento, ela está revelando que há um problema ali e que precisa ser resolvido. Então, precisa ser reconhecido e tem que ir lá na fonte saber qual é aquela necessidade, qual é aquele problema. Existem crises na nossa vida que somos nós mesmos que plantamos. Nós plantamos isso, algumas coisas. A palavra do Senhor fala: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também ele vai colher. Então, existem coisas nas nossas vidas, e aqui eu tiro tragédias, mas existem coisas na nossa vida, crises na nossa vida, que elas for a gente mesmo que planta. Se a gente for olhar o passado, as atitudes que a gente tomou, as palavras que nós falamos, hoje, talvez alguma coisa na sua vida, você está simplesmente colhendo alguma coisa que você plantou. Então, no meio da crise, é o lugar e uma oportunidade de você reconhecer o problema e você ter consciência do problema, da situação, e você, então, já correr atrás disso. Outra coisa, a crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. Então, aqui nos versículos 4 e 5 do Salmo 46, diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então, nesse cenário aqui catastrófico do Salmo 46, de guerras, de crises, o Salmo 46 é um salmo que ele fala sobre as crises, mas o versículo 4 e 5 fala da centralidade em Deus nesse tempo de angústia, nesse tempo de crise. Esse tempo de crise é a oportunidade de muitas pessoas renovarem a aliança com Deus. No momento da crise, é a oportunidade de você parar para pensar um pouco o que você está investindo na sua vida espiritual.
Será que Deus tem sido o centro verdadeiramente da sua vida? Em que qual que é a posição de Deus na sua vida? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar? Onde está Deus? No meio da crise é o lugar de reconhecer de como que está a sua intimidade com Deus, de como que está a sua vida com Deus, e qual que é a importância de Deus para você. Eu não estou falando só de Deus, só na hora. Muitas pessoas buscam a Deus quando a doença chega, o problema chega. Não é isso. É o dia a dia. E lá no meio da crise, é um momento, é uma oportunidade, talvez, de você renovar sua aliança com Deus, renovar sua santidade com Deus, renovar, ver realmente como que está a sua vida de intimidade com Deus. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6 diz o seguinte: a palavra do Senhor diz o seguinte em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, aqui está falando que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas essas preocupações vai ser acrescentada de bênçãos, de coisas nas nossas vidas, que às vezes a gente fica correndo aí, vão ser acrescentadas na nossa vida. Então, no momento da crise, é tempo de nós analisarmos se estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Se é uma ótima oportunidade, no meio da crise, de saber se nós estamos aí, talvez, correndo atrás de muitas coisas, menos do reino, menos das coisas daquilo que é de Deus. Terceira oportunidade que a gente pode encontrar no meio da crise é a oportunidade de pensar sobre o que tem sido a nossa segurança. Em quem nós estamos confiando? Será que nós estamos confiando realmente em Deus? Ou estamos confiando na força do nosso braço? Será que nós estamos depositando a nossa fé realmente em Deus ou apenas na nossa inteligência? Então, para onde nós corremos no meio da crise? Para onde vamos? Então, só existe estabilidade física, emocional, espiritual, econômica, familiar ou qualquer outro aspecto aonde? Em Deus. Porque, como diz o versículo 1 do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora do quê? Da crise, na hora da angústia, na hora da dor, na hora da pandemia, na hora do coronavírus, na hora desse medo todo que talvez que o país, as pessoas estão passando, nós precisamos entender e acreditar. Você que está me ouvindo, preste atenção. Talvez você está com medo. Talvez você está ouvindo tanta notícia ruim, notícia terrível. Isso tem te trazido medo. Deixa eu falar uma coisa para você. É a grande oportunidade de você realmente começar a acreditar e confiar que Deus é o seu refúgio e que Ele te socorre na hora da dor, que Ele te socorre na hora da dificuldade. Precisamos fazer aquilo que está nas nossas mãos para fazer, mas nunca podemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está conosco. Então, não temas, não fique com medo. É claro que precisa de prudência, é claro que precisa de vigilância, mas, como diz essa palavra, Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, Ele é o seu socorro na hora da angústia. Receba essa palavra, meu amigo, receba essa palavra, meu irmão, que Deus ele está aí do seu lado. É só você clamar, buscar ao Senhor. Essa é a grande oportunidade, no meio da crise, de entender que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Outra oportunidade que você pode tirar no meio da crise
é que a crise é uma oportunidade para fortalecer a sua fé na soberania de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Vou repetir. Nada pega Deus de surpresa. Tudo que acontece, Deus sabe. Eu não vejo Deus lá preocupado, porque não tinha pensado nisso, que isso poderia acontecer. Nada. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Então, tudo isso que está acontecendo no planeta, tudo isso que está acontecendo nos nossos dias a dias, isso não pega Deus de surpresa. Por quê? Por causa da soberania. Tudo está no controle de Deus. E você que confia em Deus, Deus vai dar o escape. Deus vai dar a graça. Deus vai dar o refúgio. Mas você precisa, então, fortalecer a sua fé nesse Deus que você serve. Você precisa fortalecer a sua fé nesse Deus que você acredita. E nós precisamos entender isso. Deus não perdeu o controle e muito menos o interesse em nós. Deus não esqueceu do Brasil, Deus não esqueceu da Itália, Deus não esqueceu das pessoas que estão talvez enfermas com esse vírus. Deus não esqueceu de você aí no seu casamento. Deus não esqueceu de você na sua dor, tá? Me dá só uma pausa aqui para mim organizar aqui o pessoal do Facebook. Senão, vocês vão perder a conexão aí, tá, pessoal? Pronto. Obrigado por você que está me ouvindo aí, tá bom? Então, meus irmãos, é tempo e oportunidade dessa crise de reconhecermos a soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. O versículo 8 diz o seguinte: vinde, venha e contemple as obras do Senhor, as assolações que ele efetuou na terra. Tantas outras crises já aconteceram, tantas outras coisas já aconteceram, e Deus está no controle de todas as coisas. Então, é Ele, é o Deus que faz, é aquele que dirige e que permite a história. A crise existe sobre a soberana vontade de Deus. O que está acontecendo está debaixo da poderosa e soberana vontade de Deus. Eu não sou o dono da verdade. Eu não quero aqui dizer a razão dessa dor, dessa luta que nós estamos passando, do fato de não estarmos hoje dentro de uma igreja, congregando, por causa de uma recomendação. Isso é prudência, isso é vigilância. Mas eu acredito que pode ter batalha espiritual nisso, mas eu acredito também que essa é uma forma de que nós possamos avaliar e uma grande oportunidade de que o povo de Deus entre num quebrantamento, numa humilhação, num arrependimento de pecado. É tempo de clamarmos a Deus, é tempo de nos humilharmos na presença do Senhor. Então, nós que somos da Igreja de Deus, nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum, 40 dias de oração, clamando a Deus, buscando a presença de Deus nesse tempo. Então, nós acreditamos que é tempo, sim, de batalha espiritual, mas também é tempo de é tempo de nós realmente, esse tempo de humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. É a grande oportunidade, no meio dessa crise, de eu e você nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, da poderosa soberania de Deus. E em último lugar, a crise, em último lugar aqui, já partindo para finalizar essa palavra, a crise é uma oportunidade para vencer a autossuficiência. A autossuficiência. Não somos e não podemos fazer nada sem Deus. Eu acredito que essa
que essa crise mundial na saúde é uma forma de uma disciplina para que o homem entenda que ele não pode confiar nas suas armas poderosas, na sua grande suficiência, na sua inteligência. Isso é uma disciplina para a humanidade entender que quem comanda isso é Deus. Deus é soberano em todas as coisas. É por isso que eu falo, é tempo de quebrantamento, é tempo de oração, é tempo de se humilhar na presença do Senhor, e é tempo de prudência também, é tempo de vigiar. É tempo de vigiar. Então, o que nós estamos fazendo aqui, eu estar aqui com você hoje, é uma oportunidade. Eu nunca fiz isso aqui, um Tadel online, uma palavra online. Hoje eu estou alcançando muitas outras pessoas. Eu criei uma situação no meio da crise. Eu tirei o S da palavra crise e criei. Como os outros, vários pastores, nesse momento agora, nas suas igrejas, estão também fazendo a mesma coisa que eu. E você de Dom Fernando, você, meu amigo, aí que está com a gente também, que não é aqui da igreja, mas você está nos ouvindo, é o criar no meio da crise, criar no meio da dificuldade. Então, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, muito importante. Preste atenção nessa frase. Aonde você foca, se expande. Vou repetir. Onde você foca, se expande. Então, veja bem, se você ficar focado nas notícias e ficar ouvindo isso toda hora, você vai expandir medo, você vai expandir preocupação. É claro que você precisa ouvir, saber as informações, mas preste atenção. Foque no Deus da sua salvação. Foque naquele que é o refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, bem presente na angústia. Foque na Bíblia, foca na palavra de Deus, foca na oração, foca no descanso de Deus, e você, com certeza, porque onde você foca, se expande. Onde você foca, cresce. Então, foca na fé, foca na adoração. Eu não posso ir para a igreja. Você é a igreja. Vai para o seu quarto, reúna a sua família, ore. É isso que eu estou falando para os irmãos aqui da igreja. Nós somos igreja. O fato de não podermos irmos na igreja não significa que os cultos acabaram, não. Você pode fazer isso na sua casa. A sua igreja, o seu lar é a primeira igreja que você tem. Então, você pode cantar, você pode louvar, você pode adorar o Senhor da forma que você quiser. E é só um tempo, gente. Em nome de Jesus, daqui 15 dias, a gente volta para o templo de novo, e em congregando juntos, nós vamos adorar o Senhor. E até lá, olha só, criamos uma oportunidade. Criamos uma oportunidade no meio da crise. Então, precisamos entender, irmãos, que não podemos ser autossuficientes. É uma oportunidade para vencer a autossuficiência de que a gente é tudo, de que a gente, enfim, a gente pode fazer as coisas sem Deus. Jesus disse o seguinte, João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer alguma coisa. Sem Jesus não podemos fazer nada. Sem Jesus não podemos fazer nada. Por quê? Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, meus irmãos, finalizando aqui o Salmo 46, que é um salmo de crise. O salmista fala sobre as crises da humanidade, o salmista fala sobre crises na terra, guerras, bramam-se reinos, abalam-se. Mas o versículo 1 é o segredo. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da dor, na hora da angústia. É isso. Não é o fim. Crise é tempo de criar oportunidades. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas é o tempo de você criar oportunidades para que isso mude. Tenha consciência. Se posicione para mudar.
Coloca Deus no centro, a vontade da sua vida, e as coisas vão melhorar. No nome de Jesus. Deixa eu orar com você e depois não termino, tem mais uns 3 minutinhos para falar alguma coisa para você. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essas pessoas que me ouviram e essas pessoas que vão me ouvir ainda, tanto aqui no Facebook como aqui no YouTube, pessoas que vão me ouvir um dia. Ó Pai, não importa a crise que esse irmão está passando, essa irmã, esse amigo, em nome de Jesus eu profetizo e declaro que o Deus de refúgio, o Deus de socorro, virá sobre a vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo que nos ouve, e vai trazer paz, vai trazer descanso, e vai trazer bênção em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, em meio a tantas notícias terríveis, nós precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu profetizo, no nome de Jesus, ó Pai, que o Brasil, o estado de Goiás, ó Pai, nós não vamos ter, ó Pai, maiores problemas em nome de Jesus. Tendo vigilância, tendo prudência, nós vamos vencer, nós vamos avançar. Ó Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado. Deixa eu só dar um recadinho aqui para vocês e os irmãos que estão aqui no Tadel. Então, só obedecendo às nossas autoridades da nossa igreja e obedecendo também às nossas autoridades governamentais, nós vamos manter os nossos cultos online, tá? No meio da crise, eu vi que eu preciso criar uma oportunidade de fazer transmissão de cultos online lá na igreja, né, de termos lá uma estrutura, como muitos pastores amigos meus já têm uma estrutura de internet, de câmeras. Então, na crise eu já criei, né, eu criei aqui uma ideia para que a gente possa transmitir os nossos cultos lá da igreja, e para que a gente possa, então, ter esses momentos assim, no dia que aparecer e no dia que não aparecer também, tá? Então, peço a você, família, preste atenção no que eu vou falar. Peço a você, mantenha o máximo possível na sua casa, saia apenas para fazer as coisas objetivas e volte, tá? Nós precisamos, aqui não é falta de fé, irmão, aqui é prudência. A Bíblia fala que a gente precisa vigiar e a gente precisa orar. Talvez alguém fala, mas é exagero. Tem muito exagero mesmo, mas deixa eu te falar. Talvez quem está falando é uma pessoa saudável, é um jovem, é uma pessoa que está bem de saúde, mas esse vírus, talvez um senhor de idade, uma senhora de idade, uma mãe que está amamentando, não vai dizer isso. Talvez quem está mais forte, saudável, ele fale que é exagero, que não precisa disso. Mas as pessoas que têm idosos em casa, as pessoas que têm bebês em casa, as pessoas que têm doenças, diabetes, as pessoas que têm problema respiratório, as pessoas que têm problemas de coração, né, que estão mais na zona de risco, eles não ficam falando isso. Por quê? Porque são as pessoas mais arriscadas a obter esse vírus. Então, vamos respeitar, é só um tempo. É só um tempo. Eu acho que é melhor a gente passar por isso do que ter notícias ruins, igual está acontecendo na Europa, na Itália, especialmente, igual aconteceu na China. Tá? Vamos acreditar. Confia, fica firme aí, no nome do Senhor, vigília, usa todos os cuidados que você já ouviu, que são milhares de coisas, né, que a gente precisa fazer. Então, fica firme nessa fé. Em nome de Jesus, isso vai passar. Isso vai passar. Confie em Deus. Leia o Salmo 46. Deus vai falar com você. No nome de Jesus, Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Muito obrigado por você estar conosco. Compartilha isso para seus amigos. Compartilhe o vídeo. Você que está no Facebook, compartilhe isso para que várias e várias pessoas estejam realmente ouvindo essa palavra e possam ser edificadas. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado aos irmãos de Dom Fernando,
que realmente estão aí nos ouvindo desde o início, você que está aí no Tadel, dentro da sua casa, obrigado aos nossos amigos, né, que estiveram aqui conosco. E domingo, às 7 horas da noite, nós vamos fazer uma outra live que vai representar o nosso culto, tá? Domingo, 7 horas da noite, estaremos juntos novamente, num culto de louvor, de palavra de Deus, nós estaremos juntos. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, fica com Deus e crie oportunidades no meio da crise. Deus te abençoe.